Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives. A gente sempre reitera, né, a honra, a alegria de aqui estarmos e podermos levar a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham, palavras de fé, palavras de esperança, para que elas nos deem um significado vivo das nossas vidas, para que elas nos deem a força e a coragem tão necessários nos nossos dias, dias de entendimento, dias de compreensão, dias de trabalho. Trabalho esse espiritual, onde que cada um de nós, numa jornada evolutiva, está inserido num conjunto que é a família, que é a sociedade, e ali dentro cabe a cada um de nós trabalharmos na prática do Evangelho, no perdão, no entendimento, na paciência, para que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus por aquilo que cada um de nós faz. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, trazermos o Evangelho, as grandes verdades de Jesus aos nossos dias, para que elas nos irmanem, nos fortaleçam e deem principalmente um propósito às nossas vidas, para que, através das oportunidades que cada um tem, sejamos úteis à grande obra. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Esse enigma da vida, né? A vida é um enigma porque a gente acha que conhece o contexto, mas na verdade a gente está num processo de aprendizagem, um processo longo de aprendizagem. E eu digo isso porque nós temos uma falsa ideia sobre nós mesmos, né? Nós achamos, porque o nosso parâmetro é o mundo, e o mundo ele acaba sendo muito restrito porque nós não convivemos com o mundo todo. Nós temos um cercadinho bastante estreito, que é onde a gente circula todos os dias. É a nossa casa, é o nosso núcleo de trabalho, ou núcleo de amizades, enfim. É os lugares onde... E por afinidade a gente acaba consumindo frequentemente as mesmas experiências. Então, a gente só vai reafirmando aquilo que a gente já é. E é muito amplo, o processo todo é muito amplo. E eu comecei dizendo isso porque é interessante quando a vida nos propõe situações divergentes, situações contrárias àquele lugarzinho em que eu estou consumindo diariamente. Porque aquilo ali me faz, no mínimo, eu tenho que ter uma postura reflexiva, uma postura de tentar compreender. Normalmente a gente só rejeita, a gente só empurra para fora, porque eu disse na questão da afinidade, né? Não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu quero. Mas esse processo de, de encarnação, vamos dizer assim, que é um processo de aprendizagem e de evolução, porque aprender e levar esse aprendizado a partir dali no nosso dia a dia, ele é extremamente importante para que a gente se transforme. Eu disse que a gente às vezes acaba achando que a gente é muito bom, mas na verdade todos nós somos seres bastante imperfeitos. Nós maquiamos isso porque nós olhamos para o lado e muitas vezes nós enxergamos com os nossos olhos as imperfeições alheias e aí justificamos que, apesar disso, nós então somos melhores, mas é um grande erro. Então, na verdade, quanto mais a gente conseguir ampliar o nosso saber, o nosso conhecimento, mais a gente vai ter a dimensão das nossas ignorâncias, né, daquilo que a gente realmente não sabe e da necessidade de vir a saber para dar um significado mais volumoso, vamos dizer assim,
Vamos lá em Jesus, então, em João 15, 18, né? Se o mundo vos odeia, sabei primeiro de que, sabei que, primeiro do que vós outros, me odiou a mim, Jesus, né? Isso que é interessante. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vejamos bem que interessante que é essa passagem, né? Que era aquilo que tu vinha falando do mundo e da pessoa e do mundo, né? De nós como almas e a estrutura como um processo de aprendizado. Então Jesus vai para a cruz, faz tudo o que faz, demonstrando a cada um de nós essa separação das coisas, né? Do que é espiritual e do que é material. Por isso que ele diz, se vocês estão tendo problemas no mundo, né? Sabeis que vocês não são daí, que nós estamos aqui para aprender, para crescer, para trabalhar, né? E todo trabalho envolve sacrifício. E aí ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, né? Mas como não sois pelo mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por que dele vos escolhi? Porque chega um tempo que um irmão maior e vem e diz para as crianças, né? Tchê, vamos fazer coisas mais úteis, vamos, né? Vamos pensar no nosso futuro, vamos realmente ter, né, um entendimento maior de como funciona a coisa e não, às vezes, um pensamento de criança que espera, né, que o mundo resolva, que espera que as coisas se resolvam por si só. Então chegamos num ponto de adolescência, não maturidade ainda, mas onde obriga né, nós realmente fazermos a nossa parte, ou seja, sairmos dessa questão infância espiritual, né, e entrarmos na questão adolescência até, né, de assumirmos as nossas posturas. Então Jesus, no seu evangelho, ele é aberto, né? Ele é vivo, ele é exemplar, nós poderíamos assim dizer, por quê? Porque as palavras dele não só confortam, como também dão uma base de ciência, né? Ele diz, vocês não são daí. Então, quer dizer, se liguem. Não tem que agradar isso daí. Exato, tu não tem que ficar vivendo por causa disso daí, porque tu não é daí. Eu vim para tirar vocês daí. Claro que vocês têm que fazer um bom trabalho enquanto estão aí. Agora, vocês não são daí, né? Então, é interessante todo o evangelho como forma, porque todo o evangelho, ele é desapego, né? Ele nos ensina ao desapego, ou seja, é nós darmos um significado verdadeiro à questão da matéria e darmos um significado verdadeiro à questão da pessoa, né, da alma, que somos nós mesmos. E é interessante porque muitas vezes essa questão do evangelho, ela é tão profunda que quando nós lemos ele, nós se entendemos muito superficialmente. A gente não consegue entender a profundidade. Mas a insistência, aquela coisa de ficar frequentemente buscando e buscando com boa intenção, a coisa acontece. Tem um livro de Emmanuel em que ele fala, é um livro de reflexões, né? Onde ele fala mais ou menos nesse sentido. Ele diz assim, tu quer? Tu tá buscando aquilo ali? Todo esse aparato espiritual que existe ao nosso redor, eles vão te auxiliar. O próprio Evangelho tem um capítulo que fala sobre isso, né? Eles vão te auxiliar, porque a tua busca é sincera, a tua busca é verdadeira. E hoje, talvez, eu não tenha a capacidade intelectiva de compreender, mas coisas do dia a dia vão acontecer ao meu redor que vão se encaixar nessa busca, nesse entendimento que eu estou tentando ter, com exemplos do cotidiano. E aí vão clarear um pouco mais essa minha
essa minha tentativa de aprendizado. Então, o que não dá é para a gente só ficar na superfície, né? Tá, bonito, aberto, beleza, e só repetir a palavra. Eu sempre digo, né, que o Evangelho, ele é antiguíssimo para nós, porém, ele é totalmente atual. Ele tem instruções para a nossa vida de hoje. Não é para aqueles pessoal lá da antiga Judéia, Jerusalém, Israel. Não, não. É para o mundo todo, né? E a questão é, qual é a minha intenção de entender isso? Porque a partir disso muda a minha vida. Não, mas ele deixa até bem claro lá, vamos lá de novo. João 15, 18, 25. Aí tá, ele te diz, tu não é desse mundo. E depois ele te diz, o que tu tá fazendo nesse mundo? Então ele diz assim, ó, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor? Então quer dizer, estamos aqui para quê, né? Servirmos, não é o servo maior do que o Senhor? Ou seja, numa passagem, Jesus pede, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? Né? A Então, nível de mundo... É invertido, né? Exato, a nível de mundo, o maior é o dono que está sendo servido, que é o patrão, né? E aos olhos do mundo, mas aos olhos de trabalho, aos olhos, né, da estrutura espiritual, o maior é aquele que está naquele momento servindo, naquele momento, né? Então, qual o maior? Aquele que serve ou aquele que está sentado? É aquele que serve momentaneamente. Então, ele sempre deixa bem claro, só que nós às vezes não temos muito interesse. E o interessante, num exemplo bem simples, né, o amor do Pai na libertação, no auxílio às almas, ele é que nem a luz do sol. Ela penetra por tudo. Ela não mede. Ela não escolhe, né? Ela não escolhe. Ela penetra tudo. Então, o amor do Pai, ele permeia a criação. Então, aquela alma, por mais ignorante que ela seja, se ela é tocada de um bom sentimento, a luz, né, da espiritualidade, subentendida aqui como um anjo da guarda, como um guia espiritual, como, enfim, aquilo que nós imaginarmos, vai iluminar aquela mente, auxiliando ela no nível evolutivo em que ela se encontra. Mas, né, o próprio Jesus diz, eu tenho 100 ovelhas, se uma se perde, eu largo as 99 e vou atrás daquela que se perdeu. Então a espiritualidade como um todo, ela tem um propósito de trabalho muito firme, e ela trabalha exatamente com aqueles que se propõem ao trabalho. Mas o interessante nisso tudo é que o amor, ele permeia toda a criação, né? E aonde tu abrir uma brecha, né, aquela luz ela entra, porque ela está ali só te esperando. Ela está ali pronta, né? Para que coisa? E ela vai te atender exatamente nas tuas necessidades. Não fazendo o que tu tem que fazer, não resolvendo o que tu tem que resolver, e sim te mostrando o caminho a ser feito. O caminho esse que muitas vezes nós não temos o interesse, né? Uhum. O interessante dessa luz que a gente pensa, às vezes, do próprio sol, né? Que está ali todo dia, é doação. Ele tá, o sol, vamos dizer, ele está se doando, a energia dele, ele está te oferecendo, te fortalecendo, para que tu tenha a capacidade dessa transformação física e espiritual, né, que a gente necessita tanto. E de novo, como tu disse, né, a gente tem que estar aberto a isso, porque o sol está ali todo dia, mas se eu ficar trancado dentro de casa, eu não estou recebendo aquilo que ele está me oferecendo. Mas ele continua. Inclusive é comprovado hoje cientificamente, até depois de toda a problemática que a gente teve, que a gente tem que ter um contato diário, não digo diário, mas um contato contínuo, né? Uhum. Com esse astro que é aquele que nos fornece não só a vida, vitamina, né, como também os princípios da própria vida, que é a vitamina E, né? Então, e às vezes se criam narrativas, mas
tudo isso é importante. Nós que fomos um pouco mais fundo, está tudo ali, né, aberto para todo mundo, a gente entende esse mecanismo, né, dessas fontes de energia. Quem são, né, essas fontes de energia que servem? São Francisco dizia irmão Sol, irmão Lua, né? Então é tudo. Só que se o próprio Jesus disse, se vocês não entendem as coisas da terra, como é que vão querer entender as coisas do céu? Uhum. Então fica difícil, né, para nós ainda assim, almas pequenas, né, mais interessadas no comer e no beber, como é que nós vamos se preocupar em coisas maiores? Por isso que a gente tem sempre se reportar ao Evangelho, né? Por isso que o Evangelho no lar, uma boa leitura, quando tu tá, o próprio Jesus diz, né? Quando tu tá ali atucanado, vai lá, te fecha no quarto, abre teu coração para Deus e Ele em segredo, né? Vai ver o que é necessário, vai ver, Ele vai te inspirar. Claro que Deus é uma coisa figurativa, mas existe toda uma estrutura espiritual que trabalha e tu vai ser atendido exatamente na proporção em que tu te encontra, na proporção evolutiva ou naquilo que tu pede. Então, muito importante a oração, muito importante, né? O silêncio, esses contatos com a nossa consciência. Para quê? Para que, limpando a nossa consciência, serenando a nossa consciência, possamos receber essa luz, né, que vem do alto. Como aquele quadro que a gente sempre usa, né, de um lago. Se a superfície do lago está serena, a luz ela entra e tu enxerga o fundo do lago. E debaixo tu enxerga, né? Agora, se aquele lago está, né, revolto, está, digamos assim, com bastante ondas, o que vai acontecer? A luz até ela entra um pouco, mas a clareza, né? Tem menos, né? Tu não consegue ter nitidez. Uhum. De repente aquela informação até ela entra, mas ela não entra com nitidez, porque tu não está sereno, porque tu não está aberto. Então, o que a gente sempre procura transmitir é essa simplicidade, mas essa ciência que é o Evangelho, né? Esta matemática que é o Evangelho, mas que nos obriga ao cálculo, que nos obriga à maturidade, que nos obriga a sermos, digamos assim, fiéis, né? Que Jesus ele dá duas palavrinhas básicas, né? Muito bom, a bondade e a fidelidade. Então, quer dizer, a bondade tu sabe escolher no nível que tu tá, Uhum. né? No nível que tu tá, tu sabe escolher, porque se tu consulta a tua consciência, e se tu aplica aquilo que nos ensinaram, os mais velhos, faz os outros que eu gostaria que te fizesse. Se te fizessem, tu gostaria? Pronto, está resolvido a questão da bondade. E a fidelidade é realmente na consulta das nossas consciências sermos fiéis a Deus. Termos a força, temos a coragem de implementarmos, né, essas forças que são necessárias. Porque se deu aquele problema, Deus é bom e é justo. Aquele problema é bom e é justo. Então quem vai ter que resolver? Não adianta ficarmos reclamando, não adianta ficarmos temerosos, não adianta ficarmos receosos. Tem que levantar, tem que levantar e trabalhar, Por quê? Porque tudo atende uma lei de bondade e de justiça. Então, quando nós recomendamos, né, a leitura do Evangelho, ou instituirmos o Evangelho dentro dos nossos lares, que é um pouco diferente, instituir é pontuar, né? É trazer naquele dia e naquele horário. Estabelecer. Né? Naquele dia, naquele horário, porque ali estarão presentes mais almas preocupadas, e eu vou te dizer que existem muitas interessadas nisso. Como as nossas crianças, né, também, e como toda a espiritualidade, né, muitos interessados até dentro da nossa família, muitas vezes, que já partiram, né, e que não estão muito
em paz, né? E Ainda não se precisam, acharam muito bem. e precisam de propostas de trabalho Um esclarecimento. em união, né, com É. outros dentro da família. Então, a partir do momento que tu institui o evangelho, tu traciona naquele ambiente todo um cabedal, né, de almas. E até a gente comentou sobre isso, que é permitido, né, nesses momentos, até aquelas almas que não estão muito bem intencionadas, né, mas que se elas querem aprender, se elas se comportarem, essa é a verdade. Se elas se comportarem, elas podem ficar naquele ambiente. Uhum. Elas podem ficar, né, como forma também De aprendizado. de aprendizado. Como forma de aprendizado. Aquilo que tu falou antes ali, né? A gente percebe naquela palavra de Jesus, de recolhe, a questão do aspecto de ciência das palavras dele, né? E que o Evangelho Espírita ele explica como funciona. Por que que isso acontece? Porque não é uma mágica, né? Tu te recolhe, tu sai dali, tu está em perturbação. A coisa não acontece por mágica, mas é que tu corta um tipo de sintonia que estava te abastecendo, te alimentando e te deixando enervado, e tu estabelece um outro tipo de sintonia que vem e te auxilia por intenção, né? Até no Evangelho ele tem um capítulo lá que fala sobre a eficácia da prece, ele explica como essas coisas acontecem, inclusive a questão do próprio Evangelho no lar, né? Que não é de novo uma questão ritualística, mas é uma questão de interferência de ondas em que a gente se propõe a estabelecer um contato mais firme, mais sólido, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive. Até só para ilustrar, né, antes de eu abrir o Evangelho, nós falávamos, né, da fonte de energia que é o Sol, né, irmão Sol, irmã Lua e assim vai. Né? Então, tem estudos também a nível de ciência e os caras mediram, né? E é bem simples, tu pega lá esses aí das eletrônicas e tal, e tu vai na terra de pé descalço, né? E tu mede, e tu vai na terra, né? Então, a necessidade Isolado. que existe também, né, de tu ter o contato com a natureza, um contato com a terra, como forma de drenar, né, essas energias que às vezes nós acumulamos no nosso dia a dia. E tu só procurar ali, tu vai lá né? E verdadeiramente, quando tu está com os pés descalços, a energia ela circula, ela faz um ciclo, porque tu é um condutor. E a partir do momento que tu está, né, com tênis, essas coisas, tu isola esse ciclo que renova, né, que reabastece, que realimenta, que reequilibra. Essa é a palavra, que reequilibra. Então tá aí coisas que falam há milhares de anos, né? E a própria medicina nos diz, né? E que a Contato gente com a esquece. natureza para restabelecer muitas vezes o ponto processo de de saúde. equilíbrio. E O a ponto de gente equilíbrio. Sim, porque a doença é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Então, abrindo o Evangelho, né? Eu abri no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e provas no subitem 26, né? Que é provas voluntárias, o verdadeiro silício. Silício é um sofrimento como forma de oferenda, né? Não é como forma de oferenda, mas o silício é um sofrimento. É um sofrimento, mas um sofrimento oferecido, né? Que tu sabe o porquê com que tu está intenção. sofrendo. Tu não te rebela, tu não questiona, tu não te revolta, né? Tu sofre, que entra lá, que entra aqui, ó, deve estar aqui atrás, que é o bem e mal sofrer, né? Deve ter um pouco para frente, um pouco para trás, que é o bem e o mal sofrer. Tu está procurando silício? Tem um metal também, que é o silício. Sim, mas aquele eu acho que é com S aquele outro. O outro? Verdade. O elemento químico, O elemento né? químico é com S. Esse silício é com C. É uma forma de penitência, ele diz aqui, né? Mas muito físico.
Sim, ele é bastante físico, mas ele tem consciência. Sim. Ele tem, né, tu te penitenciar com um fim. Uhum. Tu te penitenciar com um objetivo maior. Essa é a verdade. Né? Eles aqui num contexto da vida espiritual. Ó, com um objetivo maior. Foi É. tudo que eu coloquei. Porque tu mortifica o corpo para que o espírito tenha Não, menos dependência, vamos dizer, né? nada contra, né? Porque Sim. todos nós, assim, estamos, a gente está na mesma vibe, né? Nós estamos na mesma escola, onde que o diretor é o mesmo, né? Ah, e aí, então, às vezes, né, nós enfrentamos problema e como nós temos uma casa e trabalhamos dentro de uma casa, os problemas, eles vêm até nós e às vezes eu coloco e me coloco nessa situação, né? De, digamos assim, tá, nós chegamos nesse ponto, um ponto de dor, né? Um ponto de sofrimento, um ponto de uma doença, digamos assim, pontual, para não dizer outras palavras, né? E aí, então, tu chegou nesse ponto. E aí tu vai lá, tu te recolhe no quarto, ou tu procura a casa espírita, tu procura o médico, tu procura tudo que tu pode, né? Mas, na realidade, a quem tu está te dirigindo em todas essas situações? A Deus, nosso Pai, né? Então, tu sozinho, pela tua cabeça, tu chegou nesse ponto. Aí tu chega e tu pede para Ele, para que Ele te ajude, né? Ele vai te ajudar. Mas como nós falamos numa matemática e numa ciência, tudo bem, tu está me pedindo. Mas o que é que tu vai oferecer para mim? Aí que entra o verdadeiro silício. Aí que entra o silício. Uhum. O silício o que que é? Eu cheguei naquele ponto, né, que, digamos assim, eu estou com uma doença grave e aí eu vou fazer uma dieta. Eu vou fazer a dieta cetogênica, né? Só gorduras salutares, só gorduras, né? E só proteína. Vou largar todo o resto. Já pensou? Largar o açúcar? É silício. Não, mas tem O difícil é tudo aquilo que a gente gosta. Sim, né? Mas existem dietas que são assim. Sim. E essas dietas, elas dão um resultado. Uhum. E aí, então, né, ele te pede, tá, tudo bem, tu tá me pedindo isso, Deus. Mas o que tu me oferece em troca? E eu falo isso, às vezes, não só a nível físico, denso. Eu falo isso, às vezes, né? Comportamento. E a nível de comportamento. Que é o mais difícil. Exato. Né? Tu vem aqui me pedir coisas para que tu reconheça, se tu não me reconhece no teu irmão. Exato. Tu nega os teus irmãos, tu fala mal dos teus irmãos, tu julga os teus irmãos, e agora tu vem pedir para mim, para que eu te ajude? Que matemática é essa que tu está fazendo? E a gente faz isso, claro. Né? É impressionante, é. Né? Para ver a nossa maturidade como ela é infantil. Exato. Ou, é que nem aquela história, nós vamos com o olhinho aberto com o outro fechado lá, né? Tipo, né? Vai que ele acredite. Então, quer dizer... Só essa vez. Exato. Então, o verdadeiro silício é exatamente isso, né? Não é sofrer. Sacrifício, né? Sim. Tu tem que abrir mão de algumas coisas para poder... Porque está escrito, né? Está escrito. Precisa disso. Exato. Todo sacrifício é agradável ao Senhor. Porque como nós estamos num ambiente material, nós estamos falando em sacrifícios materiais, morais, mentais, né? Porque nós estamos num ambiente. Então, exatamente isso. De tipo assim, qual é que é, né? O teu silício, tipo, o que tu me dá para que eu, né, digamos, possa te ajudar? Porque na realidade é assim, ó, se tu chegou nesse ponto, foi por um processo construtivo, né, da doença. E o que acontece? Tu vai ter que mudar. Então, quando tu muda, tu deixa que a luz entre. E aquela luz entrando, ela vai te reequilibrar, ela vai te ajudar naquilo, né, que tu precisa. Agora, enquanto não houver a mudança, não acontece. Por isso que a gente... a coisa que eu mais digo dentro da casa espírita, Antônio, é as palavras de Jesus. A tua fé te curou. A tua busca, a tua transformação. E quem falou isso foi Jesus. Foi ele, não é nenhuma doutrina. Não, eles vêm buscar em nós, né? Sim. E tudo bem,
Auxilia. A gente ajuda mesmo, né? Porque isso é ciência também, né? A gente se ajuda. Então o que acontece? Mas Jesus, que era o cara, ele dizia: foi a tua fé que te curou. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós temos que entender que muitas vezes, se eu cheguei nesse ponto, se alguém tem que mudar alguma coisa, num primeiro momento é tu. Ajuda-te, que o céu te ajudará. A tua fé te curou, né? Porque é uma caminhada, né? Quando tu tá aqui à frente doente, é porque tu caminhou até lá. Tu foi traçando no dia a dia hábitos e condutas e pensamentos que te levaram a esse processo que tu tá chegando. Tu não pode simplesmente fazer com que ele desapareça. Tu tem que retornar. Tu tem que Ressignificar voltar ele. daquele caminho para pegar o caminho Para significar. verdadeiro. Porque se tu continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, tu não vai vingar, tu não vai vencer. Não. Porque a dor e esses casos, né, no nosso nível, é um alerta. Uhum. Né? Deus não criou nós para sofrimento. Então, quando tu chega... Sinal de desequilíbrio. Exato. Quando tu chega, é um sinal vermelho, né? Um alerta que te está Muda. dizendo, muda, para com isso, se tu quiser Senão vai piorar. mais um time, né? Uhum. Vai lá, então. Provas voluntárias. Vamos lá, o Eu acho que verdadeiro é uma... silício. É. Pergunta-se: é permitido abrandar as vossas próprias provas? Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado o retirar? Aquele que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais do que virtude. O interessante aqui, né? Obrigá-lo, né? Sim, porque senão, será que foi Deus que me colocou nessa situação para me punir? Não, obrigá-lo. Então, tu vem para um contexto, né, com limitadores, né, com dificuldades, Uhum. e essas dificuldades te obrigam a tu exercitar a tua inteligência, a tua paciência, a tua As resignação. virtudes. As virtudes. As grandes descobertas, por exemplo, elas são resultado de persistência. Uhum. Elas são resultado de luta, né? De trabalho, Sim. de agregação, né? Sim, nós já falamos, né, Vontade. pro Edison, quando ele descobriu lá a liga de tungstênio na lâmpada É incandescente. incandescente, ele testou 1000 materiais. 1000 materiais. E não desistiu, né? Então, quer dizer, ele poderia ter testado 30 e dizer, isso aqui não vai acontecer. Mas ele tinha certeza que ia acontecer. E veio, ele encontrou lá. Então, o que E acontece auxiliado daí, né? é, Não desiste. por isso que a gente diz, o primeiro passo é o quê? Quem tu é e onde é que está Deus nessa jogada. Uhum. Né? Se Deus está ali, aí vem a pergunta, Deus é bom ou não? Bom, então o que está acontecendo é pela vontade dele. E eles, o mérito consiste em suportar sem lamentação. Exato. Porque até parece que reclamando vai resolver alguma coisa, né? Então, essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? É uma pergunta, né? Sim. A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não, quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Uma bela diferenciação. Sim, com certeza. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo,
porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Aqui tem um ponto muito importante, né? Que às vezes a gente diz assim, não, mas essa questão da mortificação, essa questão tem um nome para... Autoflagelação. É a autoflagelação. Tipo, eu tinha um desejo ruim, então eu dele me passar borracha Vou nas costas, né? Vou me castigar, vou me punir. Então, isso era muito comum. É uma visão, né? Inclusive os ascetas, né? Eles mortificavam o corpo porque eles viam o corpo a sede dos desejos. Uhum. Então, eles tentavam fragilizar o corpo para que o corpo não tivesse força e sem força não tivesse o desejo. A vontade era física. Então... E aqui diz, não, o corpo ele tem que estar na ponta dos cascos, ele tem que estar perfeito, o corpo, para trabalhar, para atender, né? E essas mortificações, elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser ressignificadas. E eu diria que hoje não existe tanto disso, mas existe num nível mais sutil, né? E que é a autopunição, Bem né? sutil, é. A autopunição. Uhum. Que, digamos assim, tu fez aquela coisa errada, né? Ao invés de tu acreditar num Deus de amor, de trabalho, de atitude, tu te fecha e tu te pune, né? Tu te coloca como vítima, tu fica te autoflagelando mentalmente e isso vai te levando a regiões de exclusão pela pior, uma das piores, lá no lance vibracional lá do Hawkins, né, que é um americano, a pior coisa que tem é a vergonha. A vergonha, depois vem a culpa. Em termos de energia. A nível de energia. Que são energias baixas, negativas. Mas não. Pequenas. Não são zero. Sim. Elas são menos 5, menos. Porque tu tá vivo. Tu produz. Elas descarregam. Tu tá vivo e tu produz. Né? Ao invés de ficar meio pau, que é. A gratidão acho que dá 300, mas enfim, ao invés de tu ficar meio pau, né, porque o amor ele gera uma energia que tá louco, o que tu faz? Tu fica alimentando a culpa. Então tu fica fazendo o quê? Tu fica gerando uma energia negativa e ela vai ser drenada primeiramente pelo teu corpo, porque ele passa pelo teu corpo e depois ela vai para o teu ambiente, né? Então é uma coisa que vai gerar doenças futuras. E aí, quando essas doenças vêm, chegou o tempo de tu mudar, né? Mas como tu não mudou pelo Quando amor, dá tempo. tu vai ter que mudar pela dor. Por quê? Porque tu não podia ter te escondido atrás da culpa, né? Então... A vida é movimento, né? Movimento positivo, movimento para cima, né? Exato. Vai lá que Vamos lá mais um pouco. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais a vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício, de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra?
Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre a vossa alma, e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Mensagem de um anjo guardião em 1863. E nós, como crianças ainda, né, a gente está naquela, não, eu sou bom porque eu não faço mal a ninguém. Uhum. Né? Então, não fazer bem é não fazer nada, né? Então, o verdadeiro cilício, como ele nos ensina, é verdadeiramente, ó, vós que deixais vossos aposentos perfumados, né, para ir atender o cara, vai lá cuidar do doente, vai, ou seja, o teu sacrifício, né, todo sacrifício agradável ao Senhor. Então, quer dizer, esse é o verdadeiro cilício, que é aquele que te dá a força, né, que te coloca numa posição de representação de Deus nosso Pai no meio desse ambiente tão necessitado, né, do trabalho, do exemplo, da atitude, do bem manifestado. Porque se a coisa está ruim, é porque o ruim se manifesta. E porque às vezes o bem se anula. Se retrai, né? Não. E aí depois ele diz, né? Aí ele está no meio de nós aqui, ó, ele diz, ó, mas vós que vos retirais do mundo para evitar seduções, qual a utilidade que vocês têm na terra? Tipo, tá aí fazendo o quê, cara? Não está fazendo bem? Tu tá te afastando? Né, a gente vê até pelos nossos trabalhos lá voluntários e tal, né, pela casa e tal, toda uma estrutura e tal, e não tem trabalhador, né? Digamos, como é difícil. Engajado, né? Aquela coisa de... né? É difícil nesses tempos as pessoas realmente... Por quê? Porque a gente imagina, bah, violência, bah, as guerras, bah, eu não vou, eu vou ficar aqui em casa, né? E aí, então, aí tu fica te martirizando, né? Comendo lá os industrializados. Bezerra de Menezes tem uma frase que diz, né? Quando a caridade ela é muito pensada, muito questionada, ela esfria. Sim. Então, se tu pensar em vai fazer alguma coisa, mas aquilo ali eu não gosto, aquilo ali não quero, aquele lá não merece, isso aqui deixa para amanhã, não faz. Mas Bezerra de Menezes é um cara que teria que ler a vida do Card. Bezerra de Menezes, ele foi um grande médico. Médico dos pobres. Dos pobres. Sempre que eu falo do cara, eu me emociono. Mas é um exemplo de vida. Por quê? O Bezerra de Menezes, ele deixava faltar para os filhos... Na casa dele, para atender. Para atender. Uhum. Tipo assim, nós estava precisando ali de uns trocos para ir, ou nós amontoamos 300 pila, nós vamos jantar fora. Estava tudo programado. Via o cara, batia na porta dele, ele atendia, e ele dava aquilo ali, e os filhos ficavam sem. Então imagina, né, a relação que ele tinha com os filhos. É difícil. É difícil. A incompreensão, ela começa ali dentro, né? Ele foi incompreendido por anos, né? Mas o que o movia era a meta, aquilo que ele tinha dentro dele e tal. E por isso se tornou o que se tornou. Exato. Ele é no Brasil, o patrão. O cara que instituiu o espiritismo. Ele praticamente... Aqui dentro, né, aqui dentro ele vem depois, né? Tem toda uma hierarquia, sim, mas ele é um dos primeiros que aqui no Brasil, que é o cara que organiza toda essa questão espiritual, né? Através é um dos grandão desse livro, né? É um dos grandão que atua, né, no nosso país, que é o Brasil, né? Ele tem responsabilidade na nossa pátria, porque ele veio aqui, nasceu aqui, se engajou com tudo isso. Então ele é um dos grandão nisso tudo. Eu acho até porque é coerente, né? O cara que está trabalhando numa coisa, ele continua naquilo, né? Faz parte do... A
como nós descida aqui, né? espiritual, né? Então a Exato, gente como nós percebe- aqui, o nosso Frei Salvador, né? Uhum. Não deixa de ser Os uma nossos pessoa exemplos. que muito amou, muito fez e hoje é lembrado, né? Então, a todos, né, que nos ouvem, que a gente possa verdadeiramente oferecermos, né, a Deus nosso Pai por todo o bem que Ele estende sobre cada um de nós, os nossos sacrifícios, né, se sacrificar um pouquinho. Então, não tanto, até porque a gente não consegue, né? Mas se quer sacrificar um pouquinho em prol ao irmão, ou Abrir seja, espaço. exato, né, por tentar fazer. E a vida de Bezerra está aí deve ter filmes também sobre Tem um ele, né? filme, o filme não é tão. O livro é melhor, né? Sim. O filme acaba perdendo, mas dá uma boa noção de alguns fatos desses que Sim. a gente inclusive falou aqui. Dá Sim. uma boa ideia. Que só sendo que nele diz aqui, ó, né? Inteligência, paciência, resignação. Ele realmente foi um cara, né, exemplar nessa questão. Um grande abraço. Possamos estar próximo sábado por aí. Tu tá vendo se tem alguma coisa dele, alguma mensagem? Não, tá vendo se tinha alguma coisa com o nome dele, mas aqui não tem. No Evangelho não tem, porque o Evangelho é francês. É. Sim, Não sabia? tem, sim. É todo feito naquela época, São né? os franceses Kardec. ali. É. E tudo que está ali foi compilado, né? Uhum. Lá na França, naquele movimento fantástico que é as mesas girantes, né? Ciência, irmãos, ciência. Grande abraço. Obrigado a todos pela companhia e até sábado que vem.